Olá novamente, espero que todas as consciências estejam bem, tranquilas, equilibradas, dentro dos seus padrões de frequência agradáveis, como devem estar sempre permanecendo. Eu costumo me referir à consciência. Algumas pessoas podem entendê-la como alma, como espírito, não importa. Na ciência, somos frequência. Para espiritualismo, somos espíritos. E assim por diante. Do mesmo modo que, quando eu me refiro à meditação, alguns devem entender, ou podem, se quiserem, como oração, como mentalização. As referências não são tão importantes. O que importa é o padrão de pensamentos que a consciência gera. É esse padrão de pensamentos que nos revela, que nos mostra a nós mesmos, porque o pensamento é interior, exceto se o exteriorizarmos. Para exteriorizar o pensamento, essa manifestação do pensamento, nós precisamos da utilização deste aglomerado físico de átomos, células, moléculas, do qual utilizamos para verbalizar, para gesticular, enfim. Mas o que é importante é esse padrão vibratório. Esse padrão vibratório é muito interessante porque cada um de nós tem uma capacidade muito grande de nos mantermos em equilíbrio. Porém, por um hábito do cotidiano que nós adquirimos, pelo ambiente que frequentamos, pelos tipos de amizades, relacionamentos, sejam eles familiares desde a infância, e nas escolas, nos estudos, no trabalho, amorosos, não importa. Mas nós criamos alguns determinados hábitos e esses hábitos acabam sendo tão constantes que interiorizamos aquilo ali e esquecemos do primordial, que é o filtro necessário da nossa avaliação, do nosso tipo de pensamento, do nosso tipo de gosto. Aquilo que nos atrai, porque muitas coisas que nos atraem, nos traem. E isso é interessante, porque cada vez mais nós percebemos que as pessoas se deixam levar, elas se deixam influenciar. Já comentei aqui sobre o psicologia do marketing, que ela estuda essa ciência justamente para criar atrações, para criar desejos. Ela não estuda especificamente o que, apesar de pesquisar, o que o ser, o ente, a consciência ou as pessoas querem. Eles, apesar deles pesquisarem isso, eles também estudam aquilo que elas podem vir a querer, o que é fácil, como criar um desejo para a pessoa, como influenciar as consciências a desejarem alguma coisa. Por isso muitas palavras-chave são utilizadas, como você precisa disso, não perca essa oportunidade, isso é único, e você é especial,
colocam áudios visuais com pessoas atraentes, ou dançando, ou num sarcasmo, não importa. Tudo aquilo que eles acreditarem que aquele marketing trabalhou para criar uma determinada ilusão de desejo, ele afeta muitas pessoas. E a pessoa, quanto menos conhecimento ela tem, e não digo conhecimento do cotidiano, conhecimento focado, aprofundado na vida, ela se deixa influenciar. Ela se deixa influenciar muito, muito. Ou por uma cor de um celular, ou por uma música. Tudo, enfim, é criado para criar os desejos que às vezes a pessoa nem tem. Mas ela se habitua, e esse tipo de investimento de marketing é muito grande, é exageradíssimo, essa influência. Eles compram não só horários comerciais, que são segundos, caríssimos, mas eles também se utilizam de entrevistas, de programas de televisão, de vários tipos, jornalísticos ou de variedades, eles pagam, essas empresas pagam para que seja colocado no ar algo relacionado àquilo, criando uma maquiagem muito bonita das coisas, entrevistando algumas pessoas que também cobram, recebem os seus cachês para irem lá, para falar, enfim. É muito sutil, né? E o ser humano, a consciência, ela sabe o que é sutileza, porque no seu interior, quando ela necessita usar, ela utiliza. Porém, o habitat nosso, o nosso dia a dia, nos deixa levar por tudo isso. E se você não faz uma pausa, se a consciência não faz uma pausa diária de meditação, de concentração, preferencialmente logo pela manhã, quando acorda, e durante o dia, em alguns poucos segundos, em que deve manter o pensamento elevado ou em vigília, por isso do vigiai e orai, né? É uma meditação, onde que você se deixa levar pelas conversas. Às vezes, nós sabemos que nenhuma consciência é igual à outra. Nenhuma. Não importa se sejam irmãos gêmeos, univitelíneos, não importa se são pessoas que têm o mesmo gosto por alimentos, por assuntos, por filmes, por conversas. Todas têm a sua diferença interior em seus pensamentos, em seus objetivos. E às vezes as pessoas, só para se agradarem, só para se tornarem dentro do mesmo grupo onde que ela compartilha um ambiente, às vezes profissional, às vezes escolar, ela acaba se aprofundando um pouco mais naquilo e se deixa levar por aquilo ali. Ela deixa de ser essa consciência senhora de si e passa a ser senhora para si, para os outros, para as pessoas. Então, vamos em tal lugar. A pessoa às vezes não gosta, não quer, todo mundo vai, então eu também vou. Aí entra até um pouco da consciência mais ativa, e ela dá um start, aquilo que nós chamamos de intuição, que pode ser da nossa consciência, como também pode ser de outras consciências que estão relacionadas a nós numa outra dimensão, numa outra área. Porque todos nós temos em nossa frequência psíquica muitos
muitas consciências ligadas à nossa. Consciências estas que nos querem bem, que querem nos ajudar, que já estão numa dimensão superior e que acreditam muito, já sabem, inclusive, a consideração do certo e do errado, e elas entram nesse cruzamento de sintonia em que nós temos em nossos pensamentos quando essas consciências percebem que nós estamos alterando o nosso padrão intelecto-moral. Então, essa alteração do nosso padrão intelecto-moral, ela cria um outro tipo de frequência. E esse outro tipo de frequência, ele se desvirtua, mas ele é visível em um outro lado para as outras consciências que não estão utilizando mais a necessidade do corpo físico, da matéria, que é temporária. Então eles tentam vibrar uma frequência mais purificada, mais adequada, para que nós a captemos também com os nossos pensamentos, porque a mente é uma antena, né? Nós transmitimos e recebemos pensamentos, nós transmitimos e recebemos frequências, nós geramos frequências e, consequentemente, recebemos, captamos frequências inteligentes, frequências totalmente inteligentes. Inteligentes no sentido de terem um conteúdo, podem ser bons ou não, podem ser frequências positivas ou negativas, mas nós estamos recebendo muitas, milhares de frequências constantemente. E é a nossa afinidade com determinada frequência que detecta isso. Então, muitas vezes aquilo que nós chamamos de intuição é uma interferência em alguma frequência mental que nós estamos transmitindo ou estamos formando um desejo, uma vontade, ou algo que possa ser negativo e que nós não devamos fazer, mas nós estamos interiorizando aquela frequência por influências outras, de outras consciências do nosso dia a dia, como disse agora, uma influência de outras pessoas, vamos fazer, vamos em tal lugar, e isso daí dá aquele start, consideramos que talvez não devamos fazer, porém, nós temos a liberdade plena e total de decidir. A decisão é sempre da própria consciência. E a consciência, quando ela não decide bem, como tudo é registrado, no certo ou no errado, no correto ou no equívoco, sempre haverá consequências das ações, mesmo que seja só em pensamentos. Essas consequências das ações, elas também vão ficar registradas, porque nós geramos tudo que nós geramos na mente como intenções, flui de uma determinada maneira, mas como nós somos os geradores daquilo, aquilo está ligado a nós constantemente, mesmo que nós não passemos a manter o pensamento naquilo, algo que já tenha ocorrido, às vezes anos atrás, às vezes minutos atrás, às vezes dias atrás. Nós estamos ligados àquilo que nós geramos, sem
que nós possamos imaginar, aquilo está ligado a nós. Nós geramos aquilo. A partir do momento que nós cometemos algo, bom ou ruim, aquilo vai surtir um efeito. Nós somos uma causa, criaremos uma consequência de ir, vir, fazer, ler, assistir, falar. Nós criamos a consequência do pensamento. Pensamento a causa, a verbalização, a ação, a consequência. E essa consequência, sendo boa ou não, como eu comentei, ela vai permanecer para sempre registrado. E há sempre uma ligação nessa frequência eternamente também. Ninguém esquece. Consciência nenhuma esquece nada. Por mais que nós imaginemos, façamos força, deixa eu lembrar o que eu fiz quando tinha 1 ano de idade, 6 meses de idade, enquanto nós estamos utilizando a matéria física, nós não vamos conseguir penetrar totalmente. Quando estamos fora já da matéria temporária física, tudo é recordado. Nós temos um conteúdo infinito de conhecimentos, de experiências adquiridas, registradas. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de informática, uma época, nós usávamos cartões, eram uns cartões que uma máquina enorme, você digitava na máquina, ao invés dela, se fosse uma máquina de escrever, só que era uma máquina gigantesca, e essa máquina perfurava alguns cartões para você colocar numa leitora óptica que se transformaria aquelas ordens, aqueles comandos perfurados em uma sequência para um computador fazer alguma coisa. Tudo era gravado em fitas magnéticas, discos magnéticos, discos parecidos com aqueles bolachões, aqueles enormes, chamados LP. Quebrou o disco, estragou a fita, já era, né? O mundo foi evoluindo, 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 vieram disquetes, depois vieram os CDs, aí os pendrives, hoje já tem a nuvem. E a quantidade e a capacidade de armazenamento nas nuvens é infinito já. Já é infinito. Nós compramos o espaço que queremos. Os governos utilizam isso, as empresas de grande porte. Então é a mesma coisa com a consciência. A consciência ela já não é mais rudimentar, então ela tem essa capacidade de manter na memória registrado para quando necessário utilizar. Alguns ainda têm umas lembranças muito primitivas, né, mas ou ações muito primitivas, pensamentos muito primitivos, porque elas ainda não se desenvolveram intelecto moralmente o suficiente. Mas, voltando a essa ligação, que é a frequência que nós geramos com o pensamento, como nós somos os geradores dela, ela vai estar sempre ligada a nós. E as suas consequências vão causar outras consequências que irão também retornar a nós, porque nós temos essa ligação. Por isso, muitas vezes aquele fala, eu tenho a consciência tranquila, que bom, e deve ter mesmo. Mas não é só por um fato que se tenha feito ou não feito, é pela vida toda, por tudo na vida.
até pelas nossas intenções. E isso é facilmente influenciável se nós não nos coloquemos dentro de um padrão mental, intelecto-moral, de proteção em meditação, ou em oração, ou em reflexão. Mas é muito importante, porque é uma segurança que nós utilizamos. É uma segurança para nós. Quando você não tiver vontade de fazer algo que querem te influenciar a fazer, não faça. É evidente que, vamos fazer um passeio. E às vezes algumas pessoas têm intuições de que se ela for, o passeio não vai ser bom para ela. Mas também há pessoas que são amedrontadas, elas têm um pensamento só negativo das coisas. Outras têm um pensamento preservativo, não é negativo, é de prevenção. E tudo tem uma causa também. Todos esses tipos de pensamento também são causados por algumas coisas que a consciência tem registrado em si. E que sabe, sem uma explicação, porque ela não se aprofunda naquilo e nem importa, mas ela sabe interiormente que se ela for ou fizer tal coisa, ou for para tal ambiente, ou encontrar com tal pessoa ou tais pessoas, algo que não será muito saudável para ela pode acontecer. E é aí que entra a rigidez da nossa capacidade interior de filtrar tudo isso. Mas se é algo que você, às vezes, não tem vontade, eu não quero sair daqui hoje, quero ficar confortável na minha casa, fazendo alguma coisa, e vem um convite, vamos até o outro lado da rua, vamos passear, vamos no cinema, e você realmente não está fazendo nada de útil, né, e não está tão cansado assim, com uma companhia, para fazer companhia, para animar a outra consciência parceira ou as outras consciências, você, lógico que você vai. Né? Não tem o porquê não ir. Né? Mas há outras coisas que você já tem capacidade intelecto-moral de avaliar. Veja, a observação de capacidade intelecto-moral de avaliar é uma coisa, e a capacidade intelecto-moral de suportar, de poder se expressar e falar sim, sim, não, não, né? É outra. Você pode até discernir muito bem as coisas, mas pode se deixar atrair. Escrevi algo, inclusive, numa postagem de hoje sobre isso, ou ontem, se não me engano. Né? Muita coisa que nos atrai, nos trai. Então, se nos atrai, vamos ver se aquilo é útil para nós, se é saudável para nós, se nós necessitamos daquilo realmente, ou se nós já nos deixamos levar, nos deixamos influenciar por aquilo. Que aí se torna já um domínio da própria vida. Se a consciência, ela não tem mais a capacidade ela acha que tem a capacidade de decisão, veja que interessante também. Você imagina, eu tenho capacidade de decisão. Então eu vou. Eu vou fazer. Eu vou estar. Isso não é capacidade de decisão, isso é liberdade. Capacidade de decisão é quando você sabe ponderar o certo e o errado. Isso sim,
o certo e o errado, para agir a favor ou desfavor em uma decisão própria. E isso se relaciona a tudo, em todos os momentos, em todas as situações e em tudo que for necessário para estarmos vivenciando as nossas experiências, também sempre necessárias nessa dimensão física que estamos temporariamente utilizando. Por hoje, vamos parar. Muito obrigado, que as suas consciências, a sua consciência, você consciência e as consciências familiares e suas consciências de seus entes queridos estejam sempre protegidas, elevadas e iluminadas, com conhecimento e com sabedoria. Muito obrigado, até a próxima.